Eu falo agora com o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, que esteve hoje na Força Sindical, na segunda rodada de debate com os presidenciáveis. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. Aldo Rebelo, o mundo do trabalho está muito ausente do debate presidencial. Só se fala em mercado, parece que o mercado vai votar, parece que o mercado vai eleger e que o mercado vai dirigir. Como é que os trabalhadores devem se inserir neste debate? Em primeiro lugar, eu tenho, por iniciativa própria e do Solidariedade, dedicado em todas as minhas agendas, sem exceção, a uma reunião, a um debate com os trabalhadores e com o movimento sindical. Convidamos todas as centrais, convidamos a Força Sindical, a CSB, a CGTB, todos os movimentos para discutir as nossas propostas. E acho que os demais candidatos deviam, talvez por provocação do próprio movimento sindical, também ter uma agenda, porque a primeira coisa que se faz, que eu acho que é correto, é fazer uma reunião que eu não chamo de mercado, eu chamo setor privado. Mercado eu não sei exatamente o que é que se traduz por isso. O setor privado é importante, tem que ser ouvido, mas o mundo do trabalho tem que ser essencialmente protagonista numa eleição como essa. Então essa reunião aqui é apenas a confirmação da minha preocupação, da minha agenda, que tenho cumprido em todos os estados. E em todos eles eu encontrei o espaço para reunir, para debater e para ouvir o movimento sindical e os trabalhadores. Aldo Rebelo, o sindicalismo tem 3 preocupações hoje, digamos, urgentes, que é a questão do emprego, a questão dos direitos, a manutenção dos direitos e do custeio sindical. No seu programa de governo, como é que você abordará e, em estando no governo, como é que você enfrentará essas 3 demandas? O primeiro passo, ou seja, a luta contra o desemprego, que não é apenas uma questão social, econômica, é um problema moral, ou seja, o governante que não tiver preocupação ou resposta para a questão do desemprego, ele não pode pretender governar o país. Então a questão do desemprego é grave e é a prioridade número 1 da nossa pré-candidatura. Como enfrentá-la? Primeiramente, o país precisa voltar a crescer. Não tem como gerar emprego se o país não voltar a crescer, sem a retomada do desenvolvimento, sem a retomada do investimento público, sem a retomada do investimento privado. Então esse é o primeiro desafio. Quanto às reformas, nós precisamos estabelecer critérios para o debate. Em primeiro lugar, o debate tem que ser democrático, não pode excluir ninguém e muito menos os principais interessados, no caso os trabalhadores. Em segundo lugar, tem que ter um denominador comum, que é o crescimento, a geração de empregos, a retomada do desenvolvimento. E terceiro, tem que ter também um outro critério decisivo, não pode aumentar a desigualdade, tem que ser para reduzir desigualdades. Eu acho que em torno desses parâmetros é possível reunir governo, trabalhadores, empresários e fazer um debate sério sobre as reformas. Aldo Rebelo, os candidatos vêm aqui à força, expõem seus pontos de vista e vão, de certa forma, delineando um programa de governo. Agora, o programa de governo você até baixa pela internet. É uma coisa que o marqueteiro faz. O mais importante que o programa é o compromisso do candidato, a sua história. No compromisso do candidato, dos candidatos e na história dos candidatos, percebe-se a ausência de uma questão central, que é a questão nacional. O interesse nacional está acima de tudo, está acima de qualquer questão de conjuntura, de crise, etc. Como é que você encara estrategicamente para o presidente da República o enfrentamento da questão nacional, a implementação da questão nacional, digamos assim? Porque eu julgo que a questão nacional é essencial, que não se pode substituir a questão ideológica pela questão biológica. A unidade em torno das ideias por a diferença em torno da biologia, como lamentavelmente hoje virou para uma parte do setor progressista a coisa essencial. O essencial para mim é o país, é a nação, é a questão nacional. Por quê? Porque a globalização atendeu a uma série de exigências da integração com o mundo. A globalização
globalizou o mercado financeiro, pode globalizar a ciência, pode globalizar a tecnologia, ela só não globaliza o mundo do trabalho. Entendeu? O trabalho continua sendo essencialmente nacional. Tá certo? Você pode migrar com o capital, transferir a tecnologia, mas ninguém até hoje aceitou transferir emprego e renda de um país para outro. Então, a essência da questão nacional é a essência da defesa da economia nacional, porque sem a defesa da economia nacional, você não vai ter o trabalho, o emprego, a renda, o tributo, tá certo? As divisas da nação. Então, eu parto desse pressuposto e procuro mobilizar exatamente o mundo do trabalho e o mundo sindical para a defesa do interesse nacional. Não é xenofobia, nós não queremos que o Brasil se aparte do mundo, nós somos a favor da integração naquilo que ela nos beneficia, como todo mundo é, entendeu? Naquilo que ela nos prejudica, por que é que nós vamos ser a favor?